Muito bem, estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, hoje num lugar especial, né? Sempre lembrando para você que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio e o apoio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. E B Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. Sinterg, Sindicato dos Funcionários Técnicos do Estado do Rio Grande do Sul, e SPO Tecnologia, conheça a Suzy, a IA, Inteligência Artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município. Nos acompanhe também lá no nosso canal no YouTube, se inscreve lá, ativa a notificação, dá aquele legal, aquele joia pra gente, e também os bastidores lá no nosso perfil no Instagram. Você já deve ter reparado, todo num lugar diferente, né, do estúdio lá na Masper TV. Hoje a gente veio aqui no escritório do Lamáquia Advogados Associados para conversar com a doutora Márcia Helena Somensi. Doutora Márcia, que é sócia aqui do escritório, seja muito bem-vinda, obrigado pela participação. Muito obrigada, Cláudio. Fico muito feliz e muito honrada com este convite para participar do programa Em Evidência na TV. Um programa que já vem realizando entrevistas de grande qualidade e principalmente porque os meus sócios aqui da Lamáquia Advogados, doutor Cláudio Lamáquia, doutor Leonardo, são clientes assíduos já da revista Em Evidência. É verdade, a gente vai mostrar depois, tem capa dos dois na revista, né, mais de uma capa, né, e a gente está também, né, se aproximando. O programa Em Evidência sempre esteve perto da área jurídica e a gente está lançando o Jurídica em Evidência e esse programa já vai fazer parte, você não pode perder. Doutora Márcia, vou começar lhe perguntando, lá pelo início, né, o que motivou, tem várias áreas o direito, o que motivou o direito, né, escolher o direito do trabalho como área de atuação lá no início da carreira? Bom, Cláudio, o direito do trabalho não era a minha primeira opção, tenho que confidenciar. Eu tinha intenções quando eu me formei, inclusive meu trabalho de conclusão foi sobre área penal. Opa! Eu fiz o meu trabalho de conclusão visitando todo o sistema penitenciário no estado do Rio Grande do Sul e tinha intenções de ser uma advogada criminalista. Mas olha então, só. Fiz concurso, inclusive, para delegada federal. Opa! Passei na primeira e na segunda fase, mas quis o destino que eu não atuasse na área do direito criminal. E naquele período pós-formatura, que é um período muito embrionário, que para o profissional realmente é um momento de certezas, mas também de dúvidas, eu fui convidada para trabalhar num escritório trabalhista. Olha aí. De uma juíza do trabalho aposentada, Valcíria Marçom, que foi minha grande inspiração nesta área. E a Valcíria Marçom me convidou para trabalhar com ela e num primeiro momento eu disse, jamais. Não é isso que eu tô pensando. Jamais trabalharei. Você é delegada federal? Eu vou ser delegada. E ela disse, vem trabalhar comigo nesse período que tu tá te preparando para concurso, enfim, e experimenta o direito do trabalho. E eu experimentei. E pronto. Me achei, me encontrei como profissional e desde então foi só direito do trabalho e não me enxergo hoje atuando numa outra área que não seja a área trabalhista. Muito menos como delegada. Muito menos como delegada. Posso mandar bastante, mas não... mas não dessa maneira. Não sendo delegada. Não sendo delegada. Doutora Márcia, bom, formação acadêmica e especializações também a partir daí? Exatamente. Aí, a partir de então, eu procurei me especializar. Tenho 2 especializações. Uma pelo IDC, né, o Instituto de Desenvolvimento Cultural, e pela PUC também, especialização em Direito do Trabalho. Que bacana, onde eu me formei também. Doutora Márcia, nesse tempo já atuou em processos relevantes, assim, né, de negociações coletivas, ações complexas? O que teve nesse tempo de carreira que a gente pode destacar? Bom, se tu me permite, eu vou fazer só uma retrospectiva. Por favor. Do meu ingresso aqui no escritório. Por favor. Eu ingressei na Lamáquia Advogados em 2013 e inicialmente a nossa ideia era de expandir a equipe trabalhista, que na época era uma equipe mais enxuta. Então nós expandimos a equipe trabalhista. E um dos nossos sonhos era realmente de atuar em causas mais estratégicas. Então eu passei a acompanhar
os doutores Leonardo, doutor Cláudio, nas demandas mais estratégicas, e um dos casos que foi, eu acho que nosso pontapé inicial, foi numa ação civil pública de uma empresa, e é uma ação de grande relevância. Nós atuamos, tivemos um êxito realmente fantástico, e a partir de então, esse resultado nos trouxe uma trajetória de ações coletivas, ações coletivas, ações civis públicas, e principalmente nos colocou num patamar ainda mais de notoriedade em ações estratégicas, porque o escritório sempre teve esse viés mais artesanal, né? Os sócios trabalham de forma muito presente perante as demandas, e eu acho que esse know-how todo foi cada vez mais nos alavancando. Hoje eu tenho uma equipe trabalhista muito consolidada, nós temos uma equipe trabalhista com um número expressivo de profissionais, e posso dizer que hoje nós somos especialistas em atuação tanto em tribunais regionais quanto superior e STF também, Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Deixa eu só entender, doutora Márcia, ações coletivas e ações civis públicas. Qual é a diferença? São originárias, as ações coletivas são ações ajudadas por sindicatos. Perfeito. E ações civis públicas, em sua grande maioria, são ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho. O nosso trabalho inacia já quando nós atuamos para as empresas, né, para os nossos clientes na esfera administrativa, que se chama procedimento preparatório. O procedimento preparatório é uma investigação feita pelo Ministério Público do Trabalho e que, em não se resolvendo a questão na esfera administrativa, acaba culminando por uma ação judicial, que se chama ação civil pública. E aí, perfeito. O Ministério Público busca tutelar os interesses de uma coletividade e o nosso escritório atua muito nessa esfera. Bom, o direito ele está sempre, né, em movimento, em evolução. Sim. E no trabalho não é diferente, né? Relações, decisões, jurisprudências. Mais ainda. E mais ainda, né? Como é que é isso, doutora? Bom, nós vivemos um cenário hoje que o nosso Tribunal Superior do Trabalho editou tem um ato conjunto que fala sobre a corte de precedentes, né? Então, nós temos hoje uma corte de precedentes no Tribunal Superior do Trabalho. O que significa isso? O que significa isso, doutora? Significa dizer que o nosso tribunal procurou pacificar a jurisprudência com os tribunais regionais. Isso acaba diminuindo o volume de demandas recursais junto ao TST. Sim. Né? Busca trazer uma equalização perante os tribunais regionais e, consequentemente, traz para nós, advogados, uma missão, né? De, no caso específico, tentar, né, buscar uma via paralela para fugir desses precedentes, né? Porque o precedente, ele traz a segurança jurídica, mas ao mesmo tempo ele traz uma padronização. Ele engessa um pouco o judiciário. Então a nossa função, também como escritório artesanal e que busca realmente essas causas mais estratégicas, é de trazer na nossa atuação um diferencial para ultrapassar essa questão dos precedentes. Interessante, né? Como é que é o nome? Precedentes? São os precedentes da Justiça do Trabalho. Os precedentes da Justiça do Trabalho. Estou recebendo uma aula aqui da doutora Márcia hoje de Justiça do Trabalho. Sensacional. Bom, falando um pouquinho também, doutora Márcia, sobre a presidência da Satergs, se tornando a primeira, já entrevistei a doutora Márcia, na ocasião, a primeira mulher a ocupar o cargo. Conta pra gente como é que foi essa conquista. Nossa, foi uma experiência fantástica. A Satergs, ela foi fundada em julho de 89. E quando eu me tornei a primeira presidente mulher, nós já tínhamos 16 presidentes que me antecederam. Opa! Exatamente. E eu fui presidente, então, do biênio 2024-2026. Inclusive, agora, nesta semana, haverá a posse da nova diretoria, então eu deixo de ser presidente, na verdade já deixei de ser presidente, porque houve uma assembleia que elegeu a nova gestão, que inclusive vai ser brilhantemente conduzida pelo meu colega Camilo Macedo, mas foi uma experiência inigualável. Inigualável, por quê? Porque quando eu assumi a presidência da Satergs e com essa relevância de ser a primeira presidente mulher, eu tinha uma preocupação. Primeiro, do legado que eu deixaria para outras mulheres e também a minha intenção de não ocupar uma cota. Eu não queria ser uma cota das mulheres ocupando um cargo de gestão. Tem isso, né? Não, eu queria assumir a Satergs pelos feitos que eu ia trazer para a entidade. E realmente foi uma experiência única, porque eu tive na minha diretoria mais de 20 diretores que estavam, né,
me auxiliando, fazendo parte desse grupo todo. Só que são 20 escritórios, né? Então, é uma gestão de 20 escritórios que trabalham conjuntamente com a diretoria. E a nossa receita é uma receita muito enxuta, muito modesta. Então, o que eu pensei como forma de alavancar a entidade? Trazer notoriedade, nós mudamos o site, refizemos todo o site, modernizamos o site. Opa! E buscamos a figura das mantenedoras, que são entidades parceiras da Satergues, que hoje contribuem financeiramente com o nosso custeio. Vamos abrir até as siglas para o pessoal que está acompanhando, Satergues. Associação dos Advogados Trabalhistas de Empresas no Estado do Rio Grande do Sul. Que tem esse detalhe, que é de empresas, né? De empresas. São advogados que atuam advogados trabalhistas que atuam para empresas. Para empresas. Exatamente. E como é que é feita a eleição daí para passar por isso? Na verdade, se tem uma diretoria que vai suceder a que está atualmente, é feito por aclamação caso não haja uma chapa de oposição. Historicamente, não tivemos nunca oposição. Já é combinado que vai ser... Exatamente. Até porque todos os diretores congregam sempre, né, muito a favor da entidade. Sim. O que se busca realmente é enaltecer a Satergues. A Satergues busca os interesses da nossa categoria, dos advogados trabalhistas, os direitos dos advogados, Sim. né? Então, existe uma convenção entre os escritórios que nós temos que buscar um bem coletivo para a nossa entidade. E na minha gestão eu tive a honra e a satisfação de poder alavancar a nossa entidade através de parcerias, uma delas com a Fiergues, que foi uma parceria fantástica, nos abriu inclusive um evento que nós fizemos em parceria, que foi o congresso da Satergues com a Fiergues no final do ano passado, que foi um sucesso de público. Trouxemos a ministra Maria Cristina Peduzzi. Olha só. Foi muito bom. Realmente, eu saio da Satergues com a sensação de dever cumprido. Saiu já Não, saiu da presidência já? Formalmente, eu já não sou mais presidente da Satergues. Dura um ano a presidência? 2 anos. 2 anos. E eu ingressei em 2024, desculpa, 2024 a 2026. Ingressei numa semana, na semana seguinte nós tivemos as chuvas. Ah, é verdade. Então foi uma gestão bem desafiadora. Desafiadora. Mas eu gosto de desafios. Doutora Márcia Somense, a gente vai para o intervalo, o pessoal está dizendo que já passou aqui a primeira parte, o primeiro bloco, mas em seguidinha a gente continua com esse papo aqui com a doutora Márcia. Um instante só. Muito bem, estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, para lá de especial, aqui na sede, no Centro Histórico de Porto Alegre, aqui no escritório Lamac Advogados Associados, conversando com a doutora Márcia Somense sobre direito trabalhista, direito do trabalho, muito bacana. E deixa eu falar que é sócia do escritório Lamac, deixa eu aproveitar aqui para mostrar a revista, doutora Márcia. Olha aqui, ó, com os sócios aqui, né? Olha aqui, ó, o Cláudio, meu xará, meu querido amigo, né, de longa data. Tá aqui também outro super amigo, né? Dr. Leonardo Lamacchia, aqui também, deixa eu botar aqui, ó. Olha aqui, ó. E aqui a matéria especial, onde eu tive o prazer de fazer a cobertura também. Mais um grande sucesso, Cidade da Advocacia, eu estava lá, fiz a cobertura, sensacional, mais um super encontro, né, idealizado aí pelo presidente da OAB aqui do Rio Grande do Sul, doutor Leonardo Lamacchia. Só fazer uma correção aqui, a gente estava falando antes sobre a jurídica, eu falei programa jurídica, mas na verdade é a revista jurídica. Mas doutora Márcia, quem sabe vai ter um programa também. Né? Esperamos. A gente espera, né? O programa sempre esteve perto aí da área jurídica. Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio e o apoio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac, e B Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano, Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia e comunicação para a política de verdade. Sinterg, Sindicato dos Funcionários Técnicos do Estado do Rio Grande do Sul, e também a SPO Tecnologia, conheça a Suzy, a IA, a inteligência artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine
o cuidado na saúde do seu município. Confere também lá no nosso canal no YouTube e também lá os bastidores no nosso perfil no Instagram. Doutora Márcia, a gente estava falando ali sobre a presidência, a doutora Márcia da Saterg, estava falando que então agora oficialmente não é mais a presidente. Oficialmente não sou mais a presidente. A presidência hoje da Satergs já é do Dr. Camilo Macedo. Muito bem. Lembrando que a doutora Márcia pegou, logo quando assumiu o cargo, já pegou a situação das enchentes, né? Exatamente. Uma semana após ter assumido o cargo de presidente, eu já comecei a enfrentar a questão das enchentes. Nós tivemos, se tu me permite, claro. Nós tivemos um apoio incondicional, tanto da OAB, quando o Leonardo à frente, quanto do Tribunal Regional do Trabalho, também da 4ª Região, que na época o presidente era o Ricardo Martins Costa, desembargador Ricardo Martins, que foram incansáveis no apoio à nossa entidade, porque foi um momento que gradativamente os serviços começaram a ficar paralisados. A falhar, né? Exatamente, nós contamos com associados, tanto aqui na capital quanto no interior do estado. Inclusive o tribunal ficou debaixo d'água? Também ali a região, tem um vídeo até que foi feito pelo TRT da 4ª Região, que conta todo esse processo das chuvas, que foi muito triste, e também da reconstituição do plenário Milton Varela, olha só, que gente, ficou embaixo d'água, e é muito impactante, né, assistir esse vídeo. Imagina. Porque em dado momento o presidente estava lá e o plenário estava totalmente coberto por água. Gente, né? O pessoal que está nos acompanhando para esse Brasil afora parece choradeira de gaúcho, né? Agora já está fazendo o 2º ano. Não, foi terrível e nem tudo está consertado ainda, né? Não, nem tudo. Mas eu acho que nós temos um grande valor, o povo gaúcho tem um grande valor. Eu tenho amigos que moram em outro estado e que me dizem constantemente, eu não acredito que tenha acontecido isso no estado do Rio Grande do Sul. Pois é. Porque nós fomos para Serra, fomos para Gramado, para Bento Gonçalves, nós não enxergamos nada, é verdade. Nenhum resquício do que vocês tiverem. Então, acho que nós, povo gaúcho, realmente é muito resiliente, muito fortalecido para se reconstruir. Impressionante. Doutora Márcia, falando sobre a questão trabalhista, né? A gente tem agora algumas discussões polêmicas, nem está no roteiro isso aqui, mas vou perguntar por curiosidade para a doutora Márcia, por exemplo, jornada de trabalho, né? 6x1, e a gente também tem outra situação polêmica que é a pejotização também. Agora eu peguei a doutora Márcia, é assim, ó, nem está aqui no roteiro, mas eu trato muito lá no programa, lá na Masper TV, e aí, né, está se discutindo isso no Congresso, já passou, não passou, como é que é isso da questão da escala? Sim, a questão da escala é um tema que se debate muito, inclusive, semana passada teve uma audiência pública no TST, tratando justamente da questão da escala em ambientes insalubres, das possibilidades de se negociar ou não em acordos e convenções coletivas. E aí uma das questões importantes e relevantes que nós temos que entender é que a reforma trabalhista, que veio, né, para alavancar uma flexibilização das relações de trabalho, justamente buscou fortalecer os acordos e convenções coletivas. Sim. Então, quando nós falamos que uma categoria sindical de empregados, de trabalhadores, delibera sobre uma jornada, delibera sobre a possibilidade de se estender uma jornada ou se compensar, é a voz da entidade sindical que está representando seus trabalhadores. É interessante isso. Dependendo do lado que se fica, por exemplo, o sindicato tem um lado que é passado por chato. Né? Mas, na verdade, os sindicatos, eles têm uma deliberação acima, inclusive, né? Fazem as relações e a sociedade, o Poder Judiciário, acaba acatando aquelas negociações. Né? Exatamente. A voz do sindicato é a voz dos seus representados. Isso é interessante. Então, ele está falando em nome dos seus empregados, dos seus associados, que são os trabalhadores, assim como também o sindicato patronal está falando em nome das empresas. Então, na nossa visão, como operadores do direito, deve prevalecer, sim, as normas coletivas. Claro que não venham precarizar as relações de trabalho, até porque nós temos um rol extenso. Perder direitos, né? Exatamente, de direitos que não podem ser negociáveis, mas
deve se privilegiar naquele rol dos direitos que podem ser negociáveis, que se privilegie a negociação coletiva, porque nada mais é do que o diálogo e a fala entre as entidades sindicais. É verdade. Eu lembro quando teve aqui em Porto Alegre a questão de se trabalhava ou não aos domingos ali, se abria, se não abria domingo e tal, e hoje a gente vê que é aberto, né? E os funcionários, por acordo, acabam ganhando um extra a mais ou a folga durante a semana para escolher, mas isso ficou resolvido. Exatamente. E a sociedade como um todo acabou ganhando. Exatamente, a sociedade acaba ganhando porque é a expressão realmente da sociedade, né? Sim, a pessoa diz, eu quero trabalhar, se tiver vaga eu quero trabalhar no domingo. Se tiver disponibilidade eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar no domingo. Exatamente. E aí, né, a gente tem essa questão. A pejotização também, né, também é outra coisa que está sendo discutida no STF, Sim, né? Exatamente. Porque aqui são pessoa jurídica, e aí se criou para o pessoal entender, pessoa jurídica... empresa de uma pessoa só, né? Ou pode ter até um funcionário, duas. E aí o pessoal, para não pagar a carteira de trabalho CLT, faz acordos dizendo que paga um pouco mais e tal. Aí se criou essa polêmica, aí o sujeito saía e entrava na justiça e pedia os direitos, 13º, fundo de garantia, aquela coisa toda. Mas agora está se discutindo isso, doutora Márcia? Na verdade, o que nós temos que entender também na esfera do que se chama de pejotização é que nós temos que distinguir as situações fáticas, né? Muitas vezes, e aí nós temos casos que foram julgados pelo STF em reclamações constitucionais, se buscava realmente o reconhecimento de que ali não havia um vínculo de emprego, não havia subordinação. Nós temos que primar pelos requisitos do vínculo de emprego. Tem ali, se havia assiduidade, se havia subordinação, pessoalidade, e muitas vezes não há. Esses requisitos não estão presentes. Entendi. Então é muito diferente uma situação de outra. E o que nós não podemos fazer, na nossa opinião, é generalizar. Ah, sim. Nem tudo pode ser pessoa jurídica, sim. nem tudo nem o céu, nem a requer que se tenha um trabalho através de um contrato seletista. Então, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tem que ser analisado. Exatamente, tem que ser analisado conforme as suas peculiaridades e principalmente primando pela existência ou não dos requisitos do vínculo de emprego. Sim, que ali a pessoalidade, cumprir horário e ter subordinação, Exatamente. basicamente. Eu recebo um cliente aqui no escritório que me traz alguma situação fática, eu identifico, eu digo para ele, olha, tu tens um contrato seletista, realmente. Não é de fato, mas é um contrato seletista. Agora, se eu tenho um cliente, até porque nós atuamos muito também na questão preventiva, né, das empresas, não só trazer a nossa atuação jurídica ou administrativa perante o Ministério Público do Trabalho, mas também analisar para prever, né? Para prevenir, né, para que essa situação, se está ocorrendo, não aconteça mais ou que a gente consiga corrigir. Então, assim, a nossa visão sempre é essa, de se existir realmente uma situação que a gente vislumbre a presença dos requisitos, nós vamos trazer para o cliente. Agora, se não existe também, aí nós vamos brigar bastante, porque nós entendemos que o direito do nosso cliente está sendo realmente afetado. Boa, boa, interessante, viu? Isso é uma parte que a gente está vendo como o direito não para, né? E fica toda hora ali correndo atrás das modificações da sociedade. Dentro dessas transformações, né, como é que se avalia, doutora, o futuro do direito do trabalho, né, do ponto de vista dos trabalhadores? Será que os trabalhadores vão continuar com suas garantias? A gente falava agora que tem que cuidar para não perder, né, doutora? Sim, nós temos que cuidar e nós temos que nos preparar para o futuro. Porque o futuro, eu costumo dizer, o futuro já está aí na nossa porta, né? Sim. Então nós temos, por exemplo, na área de TI, nós temos atividades que realmente já não comportam mais aquela CLT, o modelo da CLT tradicional. Nós temos que adequar, né, as nossas relações de trabalho com relação às atividades que vão surgindo, né? Eu trago o mercado de TI principalmente porque realmente tem hoje o que nós chamamos de direito transnacional, que são trabalhadores, são prestadores de serviço, trabalhadores são contratados por empresas de outros países. E como se regulamenta isso? De que forma se trabalha, né, sob esse aspecto? Então, nós temos que estar preparados, sim, para o que vem pela frente. Nós não podemos engessar o nosso modelo e dizer que só existe um modelo e que, ao longo destes anos, esse modelo não tem que sofrer algumas alterações. Sensacional. Aula de direito com a doutora Márcia aqui. Que bom poder entrevistá-la com mais calma. A última vez foi num evento. E já estão dizendo que o bloco o bloquinho já está no final. Mas não sai daí, porque em seguidinha a gente está voltando aí com a doutora Márcia aqui no escritório do Lamac Advogados Associados. Em seguida a gente está de volta em um instante só.
Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui no escritório Lamac Advogados Associados, falando com uma das sócias, a doutora Márcia Somense, que está dando uma aula sobre direito do trabalho aqui. Eu fiz perguntas que não estavam combinadas, a doutora Márcia, olha, tirou de letra, muito bacana mesmo, estou gostando muito desse programa, tenho certeza que você de casa também. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem um patrocínio de CDP, Consultoria em Direito Público, Kaisermark, mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermark, também Iceberg Comunicação, muito além do que se vê estratégia de comunicação para a política de verdade, Sinteres, Sindicato dos Funcionários Técnicos do Estado do Rio Grande do Sul, e a SPO Tecnologia, que tem a Suzy, né, que é a IA da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município. Doutora Márcia, vamos falar, a gente estava falando antes ali, depois eu quero que a doutora Márcia fale sobre a comenda do mérito judiciário, do TRT, da 4ª Região, né, esse reconhecimento maravilhoso aí para a trajetória profissional. Mas antes da gente falar disso, doutora Márcia, só vamos retomar o que a doutora Márcia estava falando, eu perguntei sobre o futuro do direito do trabalho, a doutora Márcia estava falando que, né, tem relações que estão mudando aí, como o caso de trabalhar, né, a tecnologia da informação, e o home office, que eu me lembrei depois da pandemia, isso também mudou essa relação também, né? Exatamente. O home office foi um dos casos mais emblemáticos, né? Pois é. Que nós tivemos que disciplinar a base de portarias, a questão de despesas, horário, despesas, Não, e até e são questões que foram trazidas né, a análise, porque se discutia muito, há muito tempo atrás, a questão do cuidado que o empregador tem que ter, porque o empregador tem uma obrigação de zelar pelo bem-estar, pela saúde, pela segurança do seu trabalhador. Mas sim. quais são os limites dessa segurança? Né? Porque no home office nós temos um ambiente familiar, um ambiente privado. Pois é. Então, até que ponto o empregador pode avançar? Existia sempre um questionamento que nós fazíamos assim em grupos, operadores do direito do trabalho, que, bom, se a cadeira não está adequada, como que o empregador faz essa gestão, é verdade. sendo que está dentro da esfera privada do seu empregado? Os fundos, né? Exatamente. Ele está bem sentado, não está bom? Então, tu vai monitorar aquele empregado, vai colocar uma câmera para monitorá-lo. Bom, mas aí tu está invadindo a esfera, porque daqui a pouco ele está num quarto, está trabalhando no quarto dele. Que ele dorme, de repente, com a esposa, enfim. Sim. Então, essas peculiaridades, delicado, né? Elas enfrentam uma linha muito tênue. Pois é, bem delicado. Nós que trabalhamos muito, mais uma vez, nós que trabalhamos muito com a questão preventiva, há uma linha muito tênue entre o empregador ter o zelo necessário e não invadir uma esfera privada. Esses dias até saiu um vídeo nas redes sociais de um juiz que cancelou a fala do advogado porque estava sem gravata, apesar de estar com a toga. Puxa, seu juiz, aí o que teve de crítica para esse juiz, até o salário do juiz lá, por causa que o advogado estava sem a gravata. É o ministro Sérgio Pinto Martins. A doutora está sabendo. Ele é juiz de carreira e hoje ele é ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Isso. E realmente isso circulou Poxa, a vida do pessoal ficou chateado com ele, né? Exatamente. As críticas ali. Na verdade, se traz esse questionamento, porque como hoje nós temos um mundo muito virtualizado e as sessões de julgamento permitem isso, mais uma vez, há uma linha muito tênue entre o advogado estar trabalhando num ambiente da sua casa e ter o formalismo, porque o direito tem esse formalismo. Sim, né? sim. Uma sessão de julgamento, uma audiência tem um formalismo. Sim. Mas quais são os limites desse formalismo? Exatamente, era só um detalhe. Ele ainda informou que estava com a beca. Estava com a beca, mas não estava com a gravata. E eu acho que gerou uma discussão muito grande, que aqui eu não vou nem travar essa discussão. Não, claro, não vamos polemizar. Essa discussão, não vou polemizar. Mas... e o que parece ali, desculpa, porque parece ali, por exemplo, é que atravanca também o andamento do Poder Judiciário, sabe? Aí ele diz, não quero saber e tal, não sei o quê, e aí tem que começar tudo de novo, sabe? Não, e em contrapartida, nós fazemos um trabalho muito grande em tribunais regionais e Tribunal Superior do Trabalho. E o que nós temos visto também é que está faltando bom senso. Bom senso. É exatamente esse termo. Porque muitas vezes o advogado que está lá sustentando vai fazer uma sustentação oral e coloca a inteligência artificial para falar. Sim, bom senso. Então falta bom senso. Né? E nada mais valioso do que tu fazer um trabalho de despacho
presencial junto a um ministro, um desembargador, estar na sessão presencialmente. Uhum. Faz muita diferença. Isso é uma pauta, inclusive, que eu não vou entrar... A defesa oral, como Exato, é que é? Sustentação oral. Sustentação oral que eu vi lá na cidade da advocacia. Que é uma pauta lá, do meu sócio, que eu acho que ele angariou essa pauta com muita propriedade. Daria um programa inteiro. Daria um programa inteiro para falar sobre a questão da sustentação oral e ser garantida a sustentação oral, porque faz muita diferença. Sim. Nós temos uma peculiaridade, eu que atuo na área trabalhista, o nosso Tribunal Regional do Trabalho é muito receptivo. Eu tenho, assim, uma familiaridade, um relacionamento maravilhoso com os desembargadores, porque nos recebem muito bem. Podem não comungar da minha tese, mas eles nos recebem muito bem, recebem todos os advogados, não só eu, mas todos os advogados. Isso faz muita diferença para o nosso trabalho. Sim, operadores do direito. Operador do direito, assim como sustentação oral. Né? Muito bem. Que também a sustentação oral presencial faz toda a diferença. Eu ainda vou fazer um programa com a doutora Márcia só para falar sobre isso, que eu fiquei curioso. Doutora Márcia, vamos falar sobre o mérito judiciário do Tribunal Regional do Trabalho, 4ª Região. Quando é que foi isso? Como foi isso? Foi ano passado, no final do ano. Fiquei extremamente honrada por ter sido convidada. Muito, né, acredito e reputo a nossa participação, a nossa atuação permanente no tribunal. Como eu disse, nós somos colegas de trabalho com os desembargadores, estamos lá todos os dias despachando, participando de sessões de julgamento, e isso nos traz um relacionamento realmente muito respeitoso e culminou com a indicação ao mérito do judiciário. Eu recebi a medalha com notórios, né, profissionais de todas as áreas do direito, e eu fiquei muito feliz. Realmente é um reconhecimento. Um reconhecimento e um mérito que me deixou muito feliz. Que parabéns, doutora, né? E isso aí, como a doutora está falando aí, diálogo entre os advogados, magistrados, Ministério Público do Trabalho. Exatamente. Todo mundo trabalha junto. Todo mundo trabalha junto. Eu costumo dizer que, inclusive, o advogado da parte adversa. Nós somos partes opostas na disputa, né? E eu adoro uma disputa. Mas pela operação do direito. Adoro uma briga, uma briga boa, mas pelo direito, né? Pelo direito que eu entendo que é devido. Agora, saiu dali, nós somos parceiros, colegas de trabalho, estamos todo dia, né? Então a nossa atuação tem que ser respeitosa, tem que ser uma atuação que favoreça realmente esse diálogo permanente. É interessante isso, porque eu tenho colegas, amigos, advogados trabalhistas também. E aí tem aquelas premissas assim, mas o advogado trabalhista é sempre a favor do funcionário e contra a empresa, né? Que é um mito. Aliás, como a gente estava falando antes, o advogado trabalhista muitas vezes orienta a empresa para justamente depois, lá na frente, não criar um passivo, né? Então, é de todos os lados, né? É de todos os lados. Depende de onde estiver naquela ocasião, estiver atuando. Exatamente. A nossa lógica sempre é de identificar um problema dentro da empresa de um cliente nosso e tentar mitigar aquele problema. Imagina, tá se formando ali, que depois lá na frente vai dar um problema. Exatamente. E o empresário, se cria muitas vezes, um passivo, e o empresário não tá se dando conta daquilo ali que está acontecendo. Exatamente. O barato pode ser caro, né? Então, exatamente. Contrate um advogado, contrate um escritório competente. A gente estava falando ali também a questão do trabalho, agora passando do lado da doutora que atua no direito do trabalho, para as mulheres que trabalham, né, com o direito do trabalho em relação aos homens. Como é que está essa relação? Sei que de uns anos para cá aumentou o número de mulheres trabalhando, advogados, que coisa boa, né? Como é que é essa relação, doutora? Essa relação, realmente, hoje, a minha equipe é composta 80% de mulheres. Opa! 80%. E não sou segregadora. Sim, dos homens. Não sou. Mas realmente o mercado cresceu muito em número de mulheres na área trabalhista. Na área trabalhista, né? Na área trabalhista empresarial, principalmente. O nosso escritório tem muitas advogadas, mas na minha equipe é a maior equipe em número de mulheres. E faz uma diferença, né? Eu acho que em todas as áreas, mas imagina no direito trabalhista, por uma certa sensibilidade, até por uma questão de negociação também, né? Exatamente. Eu acho que as mulheres têm essa, né? As mulheres têm esse feeling, né? Isso. E tem esse... não que os homens não tenham competência, eu tenho profissionais na minha equipe que são maravilhosos, homens. Sim. Mas realmente as mulheres são mais detalhistas, né? Via de regra. Via de regra, com certeza.
Questão para a gente ir concluindo, já o pessoal está dizendo, olha ali, que já tem 3 minutinhos só, eu não posso deixar de falar do avanço, falando de 2026, da modernidade do judiciário com a digitalização dos processos, né? A gente falava no início do programa sobre a enchente, que deixou lá o tribunal debaixo d'água, né? Mas hoje em dia está tudo digitalizado. Isso ajuda bastante o trabalho de quem opera com direito? Muito, muito. A digitalização, a própria inteligência artificial veio para auxiliar, para nos auxiliar na medida, né, do bom senso. Eu costumo dizer sempre para minha equipe, procurar uma boa decisão na inteligência artificial faz parte. Agora, o advogado tem que ter ciência se essa decisão ela procede, né? Nós temos casos, inúmeros casos hoje no judiciário, de petições que são realizadas com inteligência artificial e que as decisões são inventadas, né? Sim, não são nem verídicas, são irreais, né? Até decisões de outros magistrados que já viu o caso deles lendo, dizendo que eu nunca fiz isso. Eu costumo dizer para minha equipe, o nosso trabalho é um trabalho artesanal, um trabalho diferenciado, né? Para isso, a gente pode utilizar a inteligência artificial. Até para abastecer a inteligência artificial. Exatamente. Nós podemos nos valer da inteligência artificial, mas da forma adequada, da forma sensata, porque realmente... Revisando sempre, com certeza. Nós temos um cuidado muito grande com a questão de revisões. E no que nós podemos utilizar a inteligência até para elaboração de relatórios. Hoje os nossos clientes demandam muito em relatórios, então tudo isso acaba nos auxiliando muito. Ah, sim. A questão gerencial. Gerencial, né? Coisas que, por exemplo, precisariam revisar ou resumir certas partes ali, a inteligência artificial daí faz esse trabalho braçal. Então, veio agregar muito, com certeza. Questão das conferências também, se faz, a gente estava falando ali da questão dos juízes por teleconferência também, se faz isso? Sim, mas nós priorizamos o presencial. O presencial. Sempre que possível. Sempre que possível, porque isso. Falar pessoalmente... Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Pode mandar um abraço, doutora. Posso mandar 2 abraços, então. Um para o Lúcio Vaz, diretor executivo da revista Em Evidência, pelo convite, fiquei muito honrada. E um abraço muito especial também para o meu amigo Rogério, né, do programa Momento Jurídico. Verdade, Rogério Nochen. Exatamente, um abraço muito especial aos 2. Que bacana. Obrigado, doutora Márcia, por nos receber aqui no escritório. E a gente vai ficando por aqui. Tenho certeza que você de casa também gostou, tá bom? Até o próximo programa. Tchau, tchau. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, sempre agradecendo a sua companhia, o seu carinho no 575 pela Parabólica Digital Brasileira, com um sinal aberto via satélite para todo o país e também pelo 520 da Claro TV e na plataforma digital de sua preferência. Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio e o apoio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. Sintergues, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul e SPO Tecnologia. Conheça a Suzy, a inteligência artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado da saúde do seu município. Lembrando também que a gente tem lá o nosso canal no YouTube para você se inscrever, dar aquele like para a gente, né? Prestigiar lá o programa Em Evidência na TV e também os bastidores lá no nosso perfil no Instagram. Continuando a nossa série de entrevistas para a revista Jurídica Em Evidência, recebemos nesse segundo bloco do programa Em Evidência na TV o advogado Dr. Demétrio Giannakos, do escritório Giannakos Advogados Associados. Dr. Demétrio, obrigado pela participação, seja muito bem-vindo. Cláudio, um prazer estar contigo, um prazer estar aqui conversando um pouco com vocês, com a revista Evidência, e agradeço muito pelo convite. A gente que agradece, doutor. Falando, aliás, sobre a sua formação acadêmica, né? Que passou por instituições de prestígio, tanto no Brasil como em Portugal, né? Uhum. Como é que essas experiências internacionais, doutor, influenciaram na sua visão sobre o direito aqui no cenário brasileiro? Cláudio, eu acho que isso é uma pergunta muito interessante. Hoje, o mercado jurídico é um mercado extremamente inchado, né? Nós temos um número muito grande de profissionais, né? A advocacia
As faculdades estão cada vez mais formando novos profissionais e a especialização, vejo eu, que é um caminho sem volta. Então, um advogado especializado, um advogado que conhece profundamente aquele nicho que ele se dedicou em conhecer, é um profissional diferenciado. E a formação acadêmica, a formação pessoal, ela é o diferencial, né? Todos sabem, a advocacia tem uma série de restrições de propaganda, então a maior propaganda que nós temos é a nossa qualificação. Eu não vejo outro caminho, né? O profissional qualificado, ele é a sua autopropaganda. E dedicar e investir em si mesmo é um caminho sem volta, e acho que esse é o caminho que mais pavimentado para uma carreira, uma atuação profissional sólida e consistente. Doutor Demétrio, a questão do Portugal-Brasil, a questão do direito, tem muita diferença? É mais ou menos parecido? Como é que é isso? Tem as suas diferenças e tem as suas proximidades, né? Nós temos uma cultura de comunidade muito originária de Portugal, e a cultura jurídica também. Nós temos hoje muitos profissionais que tiveram uma dupla formação entre Brasil e Portugal, e então tem uma proximidade, há uma certa conhecimento dos costumes mútuos, tanto dos brasileiros quanto dos portugueses, que isso facilita um pouco, né? Então, acredito que seja uma formação que, da mesma forma, muito mais antiga, né? Então, quando nós estávamos começando aqui a pensar em programas de pós-graduação, isso já existia há muitos anos em Portugal. Olha só. Né? Então, por exemplo, a faculdade de Coimbra é uma das mais antigas do mundo, né? Do mundo, então, né? Isso mostra um pouco a tradição e a credibilidade que Portugal tem na formação jurídica. Então, isso foi um diferencial que eu entendi como sendo algo favorável e que contribuísse para a minha formação pessoal. Perfeito. Doutor, o senhor tem forte atuação na área de análise econômica, né, do direito, né? Como é que essa abordagem pode contribuir, principalmente para as decisões judiciais mais eficientes aqui no Brasil? Quando eu me formei na graduação em 2015, eu fiz, depois de uma especialização na URGS, eu acabei indo para um mestrado acadêmico na Unicinos. E naquele momento, em 2017, eu comecei a fazer meus primeiros estudos em análise econômica do direito, que basicamente é um estudo mais empírico, analisando um pouco mais dados, estatísticas e principalmente a racionalidade daqueles que estão atuando no nosso direito, seja os advogados, os juízes, os promotores, inclusive as partes. Então, eu fiz uma abordagem um pouco diferente do tradicional. Por exemplo, se determinada decisão diz que eu tenho que entregar para o Cláudio esta caneca, e se essa decisão for aplicada em larga escala, que todo mundo, numa situação como a nossa, deverá entregar para a contraparte esta caneca. Perfeito. Pergunta o seguinte: daqui em diante, uma pessoa que chegue nessa situação, sabendo desta informação, será que ela já não vai imediatamente te entregar essa caneca? Interessante. Sabendo que ela já tem um histórico de decisões que indique essa será a consequência jurídica. Interessante isso. Então, vejo eu, Cláudio, da mesma forma como nós, e eu acho que isso é público, né, vivemos um momento complicado do nosso direito, uma instabilidade muito grande, estudar um pouco sobre economia, psicologia aplicada ao direito pode ser algo que nos traga algumas respostas que o direito por si só não consegue nos trazer. Eu concordo. Inclusive, lembro a questão do direito de família, por exemplo, onde há o litígio, que a impressão que se dá entre um litígio de um casal, entre um homem e uma mulher, parece que por ser homem, o sujeito já sai ali em desvantagem num processo, né? E a gente sabe que a justiça deveria ser, né, imparcial, um gênero, classe social, etc, etc. E a gente vê, às vezes, essas decisões já repetidamente, parece que já aí se mantém esse tipo de decisão. O que eu acho interessante, né? Toda decisão judicial, ela gera uma consequência prática. E isso é algo que muitas vezes é desconsiderado. Então, uma decisão que prestigia um histórico de decisões, ela reafirma um posicionamento e gera um reflexo
nos atos que a sociedade pratica. Claro. Então, eu tendo aquela segurança jurídica, eu vou utilizar esse posicionamento dentro das minhas ações do meu cotidiano. Se eu não sei qual é a regra do jogo, eu posso fazer qualquer coisa, porque a regra do jogo não está estabelecida. É verdade. Então, é muito importante, eu sempre falo, respeito às regras do jogo. Tinha um professor na graduação que dizia o seguinte: o direito é um jogo. E nós temos as regras. É verdade. Temos que seguir a regra do jogo. Pois é. A regra um dia pode me beneficiar e outro dia pode não me beneficiar. Mas a regra está posta. Como um jogo. Claro, se eu não sigo a regra, eu abro margem para qualquer coisa. Insegurança jurídica. Insegurança jurídica. E aí a gente lembra as decisões que os colegas advogados têm ficado extremamente espantados, para não dizer outra coisa, do Supremo Tribunal Federal e os ministros. Nós temos hoje o nosso presidente gaúcho, o Dr. Leonardo Lamacchia, que é uma pessoa que está extremamente imbuído e batendo forte nessa tecla, que é fundamental. Pois é. Fundamental hoje. A gente precisa de mais segurança jurídica, um mínimo de respeito à regra do jogo, né? Porque senão, Cláudio, O ritual jurídico, né? tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. E o direito não foi feito para isso. Pois é. Uma das premissas básicas do direito é segurança jurídica. Sem segurança, o conceito do termo segurança, nós não temos direito. Sim. O direito precisa trazer a ti e a mim uma segurança. Exatamente. Uma segurança Para mínima. todos. Sim, direito de defesa, né? Contraditório, ampla defesa, né? Advogados para as duas partes. E não, né, um caminho ali reto de uma decisão só, as famosas decisões monocráticas, né, que se fala que são necessárias no direito, mas não tomadas de uma certa maneira. Hoje a gente tem uma questão muito interessante. O direito é aquilo que a lei diz que é ou é aquilo que o juiz diz que a lei é? Boa. Pois é verdade. Bom, é uma reflexão interessante. Bom, uma reflexão bem interessante. É o que está no código, é o que verdade. está na lei, ou é o que o tribunal diz sobre a lei, que pode verdade. não ser o que está na lei. É e muitas verdade. vezes não é o que está na lei. Pois é. Boa, olha, reflexão interessante. Então, olha. hoje é questionável. Pois é. Hoje, se tu fores uma faculdade de Direito, vão te passar muito, olha, hoje a lei diz isso, mas a jurisprudência diz aquilo. Mas peraí, mas não era para dizer a mesma coisa? Pois é, porque está na lei. Mas isso não é. Mas está na lei. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o que a lei diz, o que a jurisprudência diz que tem que ser feito. Tem que ser feito, é verdade. E aí os próprios operadores do direito, né, doutor, ficam justamente, como é que vão trabalhar? Como é que vão trabalhar? Na minha tese de doutorado, eu trabalhei análise econômica, isso eu trabalhei desde a minha dissertação, trabalhei na tese de doutorado. E na tese de doutorado eu fiz uma análise sobre a perspectiva também da inteligência artificial, que hoje é algo que bate na porta forte do nosso ordenamento jurídico e dos tribunais, o uso da inteligência. Tudo hoje é inteligência. Tudo hoje é inteligência. O nosso celular, né, os algoritmos das redes sociais. Se eu fizer uma pesquisa sobre determinado assunto, a tendência é que comece a aparecer. O algoritmo me bombardeie de informações relacionadas àquela pesquisa. Nos mais diversos momentos ali, né? Numa rede social, numa pesquisa, numa rede de comunicação. O que for. É impressionante. Se a gente falar hoje sobre passagens aéreas perto do teu celular, quando tu olhares, vai ter promoção de passagem aérea aparecendo. Até às 11 horas eu tenho algumas passagens aéreas então, ali. Impressionante. A gente negar a tecnologia para o direito é negar a realidade. É verdade. Né? O que se está discutindo hoje muito, Cláudio, é se os tribunais podem julgar sem um juiz. A gente vai falar sobre isso. Olha, interessante isso, hein? Estamos avançando aí numa reflexão muito bacana sobre o direito. A gente está no final desse bloco, mas em seguidinha a gente está de volta. Lembrando sempre que o programa tem o apoio aí da FAMURS, né? A nossa querida FAMURS, a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul. Revista Evidência na política e nos negócios. Você sabe quem faz está em evidência. A gente já volta no instante só.
Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, pelo 575, pela Parabólica Digital Brasileira, com sinal aberto via satélite para todo o país, também pelo 520 da Claro TV, aqui para a região metropolitana, e para mais de 11 milhões de gaúchos, e aí para todo o planeta, para toda a galáxia, como eu costumo falar, na sua plataforma digital, né, de sua preferência. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul. E você tem que conhecer a Suzy, a inteligência artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município, tá bom? Nos acompanha lá também no nosso canal no YouTube e no nosso perfil no Instagram. Hoje estou recebendo o Dr. Demétrio Giannakos fazendo uma análise, assim, principalmente do direito contemporâneo. E o Dr. Demétrio, no bloco anterior, comentava, né, uma reflexão bem interessante sobre a inteligência artificial, Dr. Demétrio. Se talvez daqui a um tempo não teremos a presença do juiz nas decisões? Como é que é isso? Eu te diria o seguinte, já não temos em algumas situações. Não acredito. Nós já temos hoje sistemas de inteligência artificial aplicada a tribunais, tanto de justiça estaduais, quanto nos tribunais superiores, que fazem uma leitura dos processos, dos recursos e sugerem ao desembargador, ao ministro, uma decisão com base naquelas palavras-chave utilizadas. Então, hoje, se tu verificares até nas redes sociais, existem cursos para advogados como driblar a inteligência artificial usando sinônimos. Por quê? Porque hoje a inteligência, o sistema, ele é utilizado para, principalmente, evitar que recursos subam às instâncias superiores. Então, a inteligência artificial ela é utilizada como um primeiro filtro. Sim. E conforme tu vais passando esses filtros, ela vai recurso em cima de recurso. Exatamente. Para o pessoal entender, né? Primeira instância, segunda instância, Tribunal de Justiça. E Tribunais Superiores. E Tribunal Superior, que não é terceira e quarta, não. né? Não. Então a gente tem, por exemplo, Porto Alegre, aí temos o Tribunal de Justiça, que casualmente é em Porto Alegre, mas os recursos, e do Tribunal de Justiça nós vamos para os Tribunais Superiores em Brasília, o STF, se for matéria constitucional, e o STJ, se for matéria infraconstitucional. Isso aí a gente está falando sobre as questões de recursos, né, doutor? Recursos. Então, só para ter uma ideia mais ou menos do que nós estamos tratando. Como é que é o caminho para o pessoal que está em casa. Exatamente. E aí seria daí a inteligência artificial justamente para que não se tenha... Aí, qual foi a minha... Eu acho que isso é um assunto muito interessante, é um assunto que me cativa muito. Por exemplo, pegar o nosso caso do nosso Tribunal de Justiça. É possível, Cláudio, que o mesmo processo, igual, mesmo advogado, a mesma petição, sem mudar uma letra, se cair com um magistrado A, eu tenho um desfecho. Se cair com B, eu tenho um desfecho completamente diferente. O mesmo assunto, o mesmo advogado, exatamente igual. Sem mudar uma letra. Sem mudar uma letra. Aí eu te pergunto o seguinte, se nós temos esses dois posicionamentos, qual deles a tecnologia vai aplicar? Boa pergunta. O A ou o B? Boa pergunta. E a pergunta é o seguinte, se dentro do meu recurso eu sustento, olha, tem que ser aplicado o entendimento A, que, por exemplo, pode ser benéfico para mim. Sim. E a tecnologia diz o seguinte, não, aplica o B. Primeiro, como é que eu sei que o A está dentro da base de dados daquela tecnologia? Sim. E o porquê que ele, dentro dos dois, que são iguais, opta por um e não opta pelo outro. Aí cabe uma análise. Essa transparência, vejo eu, que se nós não temos acesso a ela, se a advocacia não tem acesso a ela, é muito perigoso. Entendi. Porque no final vai ser aquilo que o programador disser que é. Sim. Não é nem o que o juiz disser. Não, é quem organiza essa base de dados.
a base de dados que vai definir para que lado nós vamos. Interessante. Né? Interessante. Tem a obra, doutor, Negócios Jurídicos Processuais Isso. e Análise Econômica do Direito, né? Temos essas críticas, essas reflexões também? Nós temos, essa que eu estou falando é do meu doutorado, que trata sobre inteligência artificial. Esse livro que tu comentaste é da minha dissertação de mestrado, onde eu faço uma análise, analiso a análise econômica do direito com o processo civil. Não chego a fazer essa análise da inteligência artificial, isso já faz muito tempo, né? A gente não discutia isso ainda lá em 2017, 2018. Sim. E eu vou tratar então na minha tese em 2023 a questão da inteligência artificial. No doutorado. Exatamente. Então a gente vai muito. maturando e se renovando e refletindo e vai aprimorando naturalmente a nossa perspectiva e o ponto de vista das coisas, né? Eu respeito muito. Eu fiz mestrado também e me convidaram para fazer o doutorado e eu... Olha, eu respeito muito, gente, quem faz mestrado depois que eu terminei o meu. Doutor, voltando para falar da inteligência artificial também, né, que tem ganhado, isso é indiscutível, espaço não só no direito, como em todas as áreas ali, né? O que a gente vê, então, em relação aos desafios, né, tanto éticos e jurídicos nessa integração? Entender a programação da inteligência artificial nos processos? Eu acho que isso é um passo que nós não podemos abrir mão, né? Termos acesso e conhecimento ao que está sendo debatido dentro daquela inteligência artificial é um passo que a advocacia não pode abrir mão. Não pode abrir mão. Porque senão eu posso estar dando o famoso murro em ponta de faca, porque se não está dentro daquela base de dados aquilo que eu estou sustentando, eu nunca vou conseguir chegar na consequência jurídica que eu pretendo. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Qual é a base de dados que determinada inteligência artificial aplica? Sim. E sobre qual é o conteúdo que ela está sendo construída. Isso é fundamental. Sim, e requer sempre de uma revisão. Exatamente. E quando nós temos um alto grau de insegurança jurídica, eu tenho decisões divergentes sobre os mesmos assuntos, eu acho muito complicado, Cláudio. Pois é. Qualquer aplicação de inteligência artificial. Pois é. Eu acho que a tecnologia ela é fundamental nos o trabalho braçal. Acessórios. Sim, trabalho braçal. Os né? acessórios. O resumo. Olha, eu faço uma petição, o processo automaticamente vai para o setor A, B. Sim. Isso não tem mais por que ter uma pessoa com um carrinho pegando o processo do andar do oitavo para o quinto. Concordo. Né? Então, isso naturalmente... Ir contra isso, eu acho que é um contrassenso e não tem ninguém dizendo isso. A questão é quando a gente aprimora e refina. Vai avançando, exatamente, né? Vai avançando. Exatamente, uma decisão completa já fica mais complicada. Fora, Cláudio, e só fazendo um último complemento, o risco que isso traz para o mercado jurídico. Pois é. Hoje nós temos escritórios médios e grandes, eu sei de amigos que têm escritórios médios e grandes, que hoje têm dentro de um setor que atende um determinado cliente, o uso de inteligência artificial, produzindo petições, recursos e tudo mais. Sim. A pedido do cliente. Sim, ele é abastecido. Aquele programa é abastecido. Olha, se eu te pagava antes R$30 por ato, se tu tiver a inteligência artificial, eu te pago 20. Tu diminui o custo e dentro desses 20, às vezes tu tem mais lucro que tu tinha nos 30. Claro, porque não tem as pessoas ali para fazer o trabalho. Exatamente. Aí eu pergunto o seguinte, isso é fundamental para a gente discutir mercado jurídico. Também. Hoje, se um cartório antes tinha 50 pessoas, ele pode ter 35. É verdade. Mesmo com mais processos. Porque, às vezes, o que o estagiário fazia, já não precisa mais do estagiário. Não há necessidade. Não há necessidade. A gente vê isso muito no jornalismo também. Muito jornalismo. Para fazer uma entrevista como essa, eu posso pegar os seus dados e, por exemplo, elaborar as perguntas. E depois eu faço uma revisão. Por exemplo, ano passado eu fui fazer uma sustentação oral no tribunal e fiz um teste. Quando a gente vai fazer a sustentação oral, a gente faz um resuminho para não se perder, mais ou menos que nem o jornalista faz. Ele tem um corpo, que é uma estrutura... Que é uma bandeira da OAB, a sustentação oral. Isso, né? Agora lembrei, né? Para não me perder naquela cronologia dos fatos. E aí, eu sempre faço ali 1, 2 páginas para eu não perder a minha estrutura. Claro. Eu fiz o seguinte, eu peguei a minha peça processual, meu recurso, botei no chat GPT e faça um resumo priorizando isso. Em 2 segundos, ficou algo
muito bom. Espetacular. Muito bom. 2 segundos. Onde dizia a página do processo. Então, assim, isso ganha um tempo Imagina absurdo. o tempo que se perderia tendo que fazer, escrever, olhar. Ele vai lá e olha e busca. É uma realidade. Não tem como É ficar uma de fora. realidade. Não tem como ir contra. É só como saber usar. A parte usa, o juiz usa, o promotor usa, o advogado usa, todo mundo usa. Olha, eu não sabia que estava tão avançado. A gente tem que saber utilizar isto e principalmente deixar para o advogado a tarefa de criar. Sim. Criar o diferente. A tese. Criar a tese. O repetitivo corre grande risco de ser superado. Entendi. O advogado diferente, o que propõe, o que constrói, o que é parceiro do cliente para construir algo, Entendi. vejo eu que é uma advocacia que nunca vai ser substituída. Entendi. No jornalismo a gente chama do copia e cola, né? Não, se ficar fazendo assim... Eu acho difícil quem faz isso, acho que vai diminuir de estrutura naturalmente, tá? Mas também, é minha opinião, posso estar errado e Vamos levantar o debate. Respeito quem possa pensar diferente. Vamos levantar o debate. A gente já está no final desse segundo bloco também. Vamos fazer então mais um intervalo, mas em seguidinha a gente está de volta com o Dr. Demétrio para falar sobre esses e outros assuntos. Só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, sempre agradecendo a sua companhia, o seu carinho, né? A sua audiência aqui com a gente. Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio e o apoio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul, e a SPO Tecnologia. Você não pode deixar de conhecer a Suzy, a inteligência artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado da saúde do seu município. Nos acompanha também lá no nosso canal no YouTube e também lá no nosso perfil no Instagram. Estamos continuando, então, nesse último bloco, conversando com o Dr. Demétrio Giannakos, falando justamente sobre os desafios do direito, né, que nós temos enfrentado agora, inclusive entre eles o uso da inteligência artificial, né? O senhor também é palestrante também, convidado para dar palestras. Estamos indo agora nesse sentido, nos assuntos das palestras? Sim, até agora, nesse início de ano, já tem algumas previstas ali para Lajeado, aqui perto de Charqueadas, algumas palestras, normalmente voltadas em parceria com a própria OAB, né, as subseções das regiões. A gente acaba tendo um bom relacionamento e acaba indo para prestigiar os colegas e trazer um pouco de algumas atualizações sobre alguns assuntos que a gente trabalha, né, naturalmente, que faz parte da nossa atuação profissional. E a gente acaba trabalhando nesse sentido para trazer as novidades e hoje em dia, né, o network, conhecer as pessoas é fundamental para a gente crescer juntos, né? Não existe mais uma pessoa que saiba tudo. A gente precisa de uma rede de parceiros, colegas e amigos que a gente possa se apoiar também nos momentos de mais dificuldade. Com certeza, doutor. E eu tenho visto que um dos assuntos recorrentes é a análise econômica, né, do direito, né? Como é que explica essa questão da economia com o direito? Hoje em dia, o direito ele tem sido cada vez mais suscetível à aproximação de outras áreas do conhecimento, né? A economia é uma, temos a psicologia, neurociência. Hoje é cada vez mais comum nós olharmos tanto na OAB quanto nos institutos especializados, palestras, congressos e eventos, trazendo inclusive profissionais de outras áreas para compor mesas de compor e aprimorar o debate jurídico, né? Isso está sendo cada vez mais comum. Se pegar os últimos 10 anos, isso cresceu exponencialmente. Há 30, 40 anos atrás era o direito pelo direito. Sim.
né? E no evento só tinha advogado, juiz, promotor, e era isso. Hoje não. Hoje a gente vê um psicólogo, um economista, Sim. um político, Sim. né? Que faz um contraditório, vamos usar um termo jurídico, sobre o que os advogados, o que os juristas pensam. E a economia é uma delas, é uma das vertentes. Sim. Né? Então, a economia vai mostrar, por exemplo, que tudo no direito, uma lei que seja, ela gera um incentivo ou um desincentivo. E, mas como assim? Um caso muito simples. Pegar o IPVA. É verdade. IPVA é um assunto que todo mundo conhece, É verdade. leigos ou não. Se eu pagar até determinado dia, eu não ganho um desconto? Sim. Isso não é um incentivo? É verdade. Eu tenho um incentivo a pagar. Tem uma lei para isso. Exatamente. Uma penalidade, ela é um desincentivo a fazer não aquilo. Pagar. Exatamente. Então, isso representa resultados práticos Verdade. de eficiência. Com um incentivo, um desconto a pagar, naturalmente, com o tempo, isso vai mostrar que esse incentivo gera ganho de receita. Menor número de inadimplência, porque as pessoas são suscetíveis a incentivos. Isso é verdade. E isso a economia começou a mostrar para o direito e o direito começou a ver, realmente, É verdade. isso faz sentido. Até colocar o CPF nas notas fiscais. Me gera um benefício lá no final. Então, eu passo a querer colocar. Se eu não ganho nada, por que eu vou colocar? É verdade. É verdade. Então, a análise econômica, ela é uma forma de verificar isso. Verificar esses incentivos. Por exemplo, um assunto hoje que é muito comum são o direito dos seguros e está passando também por uma mudança legislativa. Sim. Eu vi uma vez um estudo que analisaram no Tribunal de Justiça de São Paulo milhares de ações de seguros. Aí, nesse percentual, a maciça maioria era julgada favorável ao segurado. Ao segurado. Ao cliente, ao consumidor. E aí, em muitos dos casos, os resultados, o juiz concedia ao segurado um direito que a apólice dele não previa. Isso é muito comum. Muito mais comum do que se imagina. Olha só. Beleza. Num caso do Cláudio, pode não representar muito dentro da vida de uma grande seguradora. Sim. Mas se a gente pegar 25 mil casos parecidos com o do Cláudio, quem vai pagar a conta de uma apólice que não previa o serviço X e Y? Pois é. Os demais. O Demétrio, é verdade. que vai procurar aquela seguradora e vai pagar um seguro mais caro do que o Cláudio pagou há 10, 15 anos atrás. Em função das decisões. Porque essa conta, ela entra para dentro do sistema ela e ela é redistribuída depois... nos demais. Isso aconteceu, doutor, nas enchentes, né? Os carros, se os carros que foram, né, com as enchentes... Isso é economia. Se pagava, se não pagava, isso se é um reflexo natural. Não é jurídico, mas o jurídico precisa entender o reflexo. Que passa por ele. A pergunta, né, não é se concorda ou discorda. Sim, é entender o sistema do mercado. Todo interligado. O mercado vai se ajustar. Todo interligado. E às vezes, Cláudio, isso é um tiro no pé do cliente. Sim. Eu posso estar beneficiando o Cláudio. Eu não tinha visto mas isso. eu estou prejudicando os outros 35 mil que são segurados daquele produto. E o Cláudio uma hora vai voltar de novo para o seguro, vai renovar. Pagar mais caro. Vai renovar. E vai achar, depois... mas na época eu paguei 3 mil, hoje está 4.500. Um dos porquês é esse. São decisões reiteradas. É verdade, é uma reflexão, doutor, é uma reflexão mesmo. E nesse sentido também tem publicação do doutor de diversos artigos científicos também, né? Além da questão do mestrado e do doutorado também. Eu voltei de Lisboa em janeiro, e onde eu defendi o meu pós-doutorado, né, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e eu concluí o pós-doutorado com a publicação de um artigo, onde eu fiz uma análise entre de que forma o Poder Judiciário julga determinados contratos,
aqui no Brasil e de que forma essa situação é mais ou menos analisada em Portugal. E qual foi a perspectiva que eu fiz? Se eu e tu, Cláudio, fazemos um contrato de compra e venda, pode ser de um apartamento, do que for. Sim. Aí estipulou algumas cláusulas. Sim. Se tu não me pagasse, ia ter uma multa de 10%, 15%. Sim. Nada fora do normal. Tu não me paga. Ou atrasa, eu entro com uma ação, aquela multa de 15% do contrato. Às vezes, e eu vou te dizer, muitas vezes, tu discute e diz, não, mas a multa de 15% ela é excessiva, ela é demasiada, ela é um absurdo. Eu fiz o contrato, assinei contigo, tu assinou. Estava previsto. Tu mandou para um advogado, o advogado analisou. Cláudio, da minha visão, está tudo certo. Beleza. 1 ano e meio depois, 2 anos depois, quando foi chegar naquele determinado momento importante, não conseguiu pagar ou tinha outra prioridade, aí a vida de cada um não importa. Pensei, está muito caro. Aí um juiz disse, concordo com o Cláudio, está muito caro. Não, 15% não dá. Aí eu pergunto o seguinte, por que não dá? O Cláudio não aceitou? Não assinou? Não prejudica algum direito fundamental dele? Qual é a onerosidade, o que é extremamente excessivo oneroso para o Cláudio? O Cláudio não provou. Pode o juiz mudar de 15 para 5? Pois é, pode. Tudo pode. E faz? Não só pode, como Aí, faz. quando eu cheguei e fiz um período em 2025 de 2 meses de estudo em Lisboa, eu cheguei para o meu orientador e fiz essa reflexão. E aí ele disse, não, mas Portugal é diferente. Esse caso seria 15% porque está assinado pelas partes. Fui fazer uma pesquisa lá na jurisprudência deles, né? E achei um caso muito interessante. Muito interessante. Que basicamente era o seguinte, a compra de um andar de um prédio, lá em Lisboa, e aí o vendedor tinha um prazo de até tal dia para entregar o andar com uma determinada característica lá, com um projeto. Não me lembro exatamente isso. Não, passou o prazo. Passou o prazo. O comprador notificou. Passou o prazo. Não me entregou. Aí vem, mas não, pois é, mas tem a guerra da Ucrânia com a Rússia que me atrasou não sei o quê, parará, parará. Não pude entregar. O comprador disse, não quero mais então. Né? E tinha uma multa na rescisão. Que ele disse, tu tem que me devolver o que eu te paguei com a multa. Com a multa, né? Mas... Situação simples. Foi estipulado aquele prazo, houve uma notificação, não foi cumprido. Foi para discussão, o tribunal lá português disse, não cabe essa multa. Aí eu te pergunto o seguinte, qual é o incentivo que isso passa? Perfeito. Perfeito. Basicamente o incentivo é, talvez eu não precise cumprir com aquilo que eu pactuei. Perfeito. Talvez. Porque depende do... Mas, doutora, Demétrio, não está escrito. No meu contrato aqui, com o Rogério, diz 10%. Como é que eu posso, eventualmente, achar que eu posso pagar 5%? Porque teve vai a guerra depender do que aquele juiz que for designado, para o teu caso, vai achar disso. Mas é tão simples. Como é que se diz cabeça de juiz, uma sentença? É a discricionariedade do juiz. Cada sentença, né? Cada juiz uma sentença. Então, assim, isso é um diagnóstico. E uma reflexão. É uma reflexão. E assim, pode não, mas não é bem assim. Na prática é só ver. A prática. Eu posso talvez, assim, algum advogado, mas na minha área, isso não acontece tanto. Beleza, pode ser que sim. Mas, se for analisar diversos casos, e na minha tese de doutorado eu fiz vários momentos, eu pego assim, o assunto X, e eu comprovo que o mesmo caso, com juízes diferentes, tem conclusões diferentes. E às vezes, Cláudio, na mesma Câmara que julga, são 3 desembargadores. Se tiver eu, tu e o Rogério, a consequência é A. Se tiver eu, tu e o Lúcio, muda para B.
Interessantíssimo. Eu confesso que essa é inédita para mim, essa reflexão. Acompanho outros colegas, essa reflexão é inédita para mim. Vou lhe chamar outras vezes para a gente continuar conversando. Vai ser um prazer. Porque o direito não é dinâmico, né? É dinâmico. E a gente vai seguir acompanhando. Confesso que, olha, uma aula aqui sobre novos desafios da área jurídica e reflexões extremamente pertinentes. Obrigado, doutor, pela participação. Sempre um prazer, fico sempre feliz em contribuir. Comentário em Evidência. O comentário de Vladimir Chieli. A discussão do tema que envolve a aplicação da chamada Lei Federal do Descongelamento, que afeta diretamente todos os municípios do país, inclusive, mas nós trabalhando especificamente em relação ao nosso estado, revela a necessidade de adoção de medidas omissivas por parte dos gestores. Na verdade, nós temos uma mera autorização legislativa por conta da Lei Complementar 226 de janeiro deste ano, que certamente possui um caráter eleitoreiro, porque, na verdade, apenas autoriza o município a adotar um procedimento de geração ou criação de um determinado direito e ele foi proibido na época da pandemia como contribuição, como contrapartida daquele período difícil. Então, o poder público, por conta de uma lei complementar também daquela época, 173/2020, proibiu a realização no período de 21 e 2020, proibiu a concessão de reajuste salarial e o pagamento de diversas vantagens e benefícios previstos na legislação de cada ente federal, especialmente dos municípios, mas também valendo para os estados da federação. E 5 anos depois, apresenta-se e aprova-se uma lei descongelando, alterando uma norma que perdeu sua eficácia em 31 de dezembro de 2021. Então, é uma matéria que ainda vai demandar uma série de discussões, uma série de explicações, de procedimentos que os municípios devem adotar, as cautelas necessárias para isso, porque ela influencia de uma forma decisiva no aumento da despesa com pessoal, seja para frente ou inclusive no passado, em relação ao sistema de previdência, que também restaria alterado, e no futuro um comprometimento permanente de uma despesa que cria um direito proibido no passado, e que era efetivamente a contribuição do poder público para que todos os estados e municípios conseguissem manter os seus orçamentos sem a queda da arrecadação que ocorreu por conta do fechamento da atividade econômica naquele momento específico. Então, o desdobramento será ainda bastante discutido, mas certamente os gestores públicos, como estão fazendo, adotam uma medida de cautela para justamente não comprometer o orçamento agora e no futuro. Obrigado a você de casa também. A gente vai ficando por aqui, tá bom? Até a próxima.